presidente honorário do partido, Joaquim Chissano, apelou à juventude moçambicana que assuma o protagonismo na construção de uma nação livre da pobreza, da ignorância e das desigualdades persistentes. Abre aspas. Os jovens de hoje são os novos libertadores. A sua missão é dar continuidade à luta iniciada pelos fundadores da Frelimo, mas utilizando ferramentas modernas como a ciência, a inovação tecnológica, o empreendedorismo, a liderança ética e a cidadania ativa, afirmou o antigo chefe de Estado. Contudo, o discurso de esperança contrasta com a dura realidade que milhões de jovens enfrentam diariamente em Moçambique. Embora representem cerca de 70% da população, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, os jovens continuam a ser os mais afetados pelo desemprego, pela precariedade e pela exclusão social. De acordo com o relatório da Organização Internacional do Trabalho de 2023, o desemprego jovem no país é alarmante, ultrapassa 30% nas zonas urbanas e com tendência de crescimento devido à desaceleração econômica. Para além disso, cerca de 8 em cada 10 jovens trabalham no setor informal, sem contratos, segurança social ou perspectiva de progressão profissional. No domínio da educação, o cenário é igualmente preocupante. Embora as taxas de escolarização tenham melhorado nos últimos anos, a qualidade do ensino continua baixa. O relatório do Banco Mundial de 2022 revela que mais de 60% dos alunos do ensino primário não compreendem o que lêem e quase metade dos jovens entre os 15 e 24 anos não concluiu o ensino secundário. Muitos abandonam os estudos para trabalhar precocemente, impulsionados pela pobreza estrutural das suas famílias. A exclusão digital também é um obstáculo. Em plena era de transformação digital, apenas 20% dos jovens têm acesso regular à internet, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, o que dificulta o acesso à informação, à educação online e às oportunidades de empreendedorismo digital. Como se pode falar de inovação tecnológica e liderança transformadora se milhares de jovens vivem sem luz, sem internet e sem perspectivas? Questiona a investigadora moçambicana Elsa Machel, num estudo recente publicado pela Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade. No seu discurso, Chissano destacou ainda a importância de preservar a paz conquistada em 1992 com a assinatura dos Acordos Gerais de Paz. Abre aspas. Sem paz não há desenvolvimento, mas sem justiça, inclusão e equidade também não há paz verdadeira, advertiu. O antigo presidente defendeu o fortalecimento da democracia, o combate à corrupção e a necessidade de restaurar a confiança entre o povo e o Estado. Apesar do apelo à participação ativa, muitos jovens sentem-se distantes das estruturas da decisão moçambicana. O mais recente inquérito do Afrobarômetro mostrou que apenas 14% dos jovens acreditam que têm influência nas decisões locais e mais de metade expressa desilusão com o sistema político e a falta de oportunidades reais. A juventude moçambicana tem demonstrado potencial em várias áreas, da cultura ao empreendedorismo, da agricultura ao ativismo cívico, mas continua a operar num ambiente hostil e carente de investimento estruturado. Apelar à juventude é necessário, mas não é suficiente. É preciso investir nela com seriedade, com políticas públicas eficazes, educação de qualidade, financiamento acessível e inclusão digital. Defende a economista Lídia Gemo num artigo publicado pelo Centro de Integridade Pública. O apelo de Joaquim Chissano ressoa como uma convocatória simbólica à ação, mas só poderá ser concretizada se o Estado e a sociedade moçambicana assumirem um compromisso firme com a juventude, não apenas em discursos, mas em práticas concretas que mudem a realidade de milhões de jovens hoje marginalizados.
Os jovens devem trabalhar. É isso que o presidente Joaquim Chissano apela à juventude. Devemos trabalhar, devemos deixar todas as coisas que não nos levam a lugar algum de lado. Mas o que surgiu como questão por parte de alguns especialistas é como a juventude vai trabalhar em um país onde não há oportunidades, em um país onde para se formar é muito difícil, é um país onde o emprego é dado de forma informal. Quantos jovens nesse momento trabalham, mas não tem um contrato? Quantos jovens estão sempre com o coração na mão a cada mês que passam em seus trabalhos, porque podem ser demitidos a qualquer momento, sem aviso prévio ou sem indemnização? É isso que os jovens estão a pedir. Muitas pessoas acreditam que os jovens moçambicanos são preguiçosos. Eu já ouvi isso de muitas pessoas, mas eu acho que o jovem moçambicano é um dos jovens mais criativos que existe na face da terra quando se trata de soluções para poder alimentar as suas famílias, mas isso deve ser valorizado pelo Estado moçambicano. Devem-se criar oportunidades para que esses jovens que são competentes possam assumir os cargos certos. Muitas vezes nós vemos essa questão do nepotismo, essa questão de pegar um familiar e colocar num determinado cargo. E aquelas pessoas que são realmente preparadas para poderem exercer aquela função e dar o seu máximo para poder ajudar o Estado moçambicano a desenvolver, não têm essa oportunidade. Muitas vezes nós vemos jovens que não fazem simplesmente nada, só vão ao trabalho no Estado, nesse caso, porque o Estado é o maior empregador em Moçambique, praticamente não fazem nada, mas se fizessem alguma coisa já estariam a mudar muita coisa, percebem? Então são essas situações que Moçambique deve ultrapassar. Eu sei que o discurso é bonito, tecnologia é necessário, enfim, mas o que se quer daqui em diante é parar-se com balelas e começar-se a trabalhar, que é o importante, principalmente naquilo que se diz respeito às instituições do Estado. Outra questão também que eu sempre falo, aqui até vão pensar que eu tenho algum vínculo com o Estado, não tenho, mas eu sempre falo do salário. Percebem? E tem muitos jovens que estão a trabalhar, mas percebam, um jovem que trabalha todo mês, por mais que ele seja dedicado, por mais que ele chegue todos os dias a horas no trabalho, ficar 3 meses, 2 meses sem trabalhar, sem horas extras, qual é a motivação que esse jovem terá de trabalhar? Porque nós sabemos que muitas pessoas fazem aquilo que fazem por amor, mas infelizmente não só de amor viverá um homem, mas do seu suor e do dinheiro que provém desse suor. Sem dinheiro não há como a juventude ir para a frente. E quando esse dinheiro que o Estado devia pagar às pessoas que trabalham e prestam serviços, e não é um favor, olhem lá, nós estamos a falar de uma situação que não é um favor, mas não é pago. Imagina se fosse algo que é um favor. Aí já as coisas ficam complicadas. Então é importante que nesse tipo de discursos não se cobrem apenas os jovens. Eu sempre, quando ouço o discurso de políticos que fazem parte do governo, da presidência, a primeira coisa que fazem é lançar pedras para a juventude moçambicana. A juventude moçambicana já provou que é resiliente, já provou que está disposta a fazer de tudo para ver o Moçambique a desenvolver. Deve haver um discurso que seja coerente com a realidade do nosso país. Percebem? O nosso país, nesse momento, é um dos mais corruptos do mundo, é um dos mais pobres do mundo. Nós devemos resolver primeiro a questão da corrupção, a questão do não pagamento de salários aos professores, porque isso compromete também aquilo que é a educação dos jovens. Devemos resolver questões de saúde, questões de saneamento, devemos resolver todas essas questões e depois começar a cobrar o jovem. É que nem um pai que não dá dinheiro de transporte ao filho, não dá alimentação adequada e depois cobra bom resultado no final do dia. Faz algum sentido isso? Não faz. É a mesma coisa que o Estado moçambicano está a fazer com a sua juventude. Começa a cobrar antes de oferecer aquilo que é a ferramenta para que essa juventude possa ir para a frente e possa trazer o melhor de si. Então é importante cobrar-se, mas a oferecer o melhor. Jovem, eu te ofereço boa educação, eu te ofereço boa saúde, eu ofereço água, ofereço corrente elétrica, te ofereço terrenos para você construir, mas você não mostra um trabalho bom. Aí é que os políticos devem dizer, jovens, sejam resilientes. Mas enquanto esse jovem tiver a ser atrapalhado, que é o que acontece na maior parte das vezes, os jovens não são ajudados e sim atrapalhados. Atrapalhados sim por alguém, pelo Estado. Ok? Eu sempre dou essa questão, porque
Se não quiserem ajudar, pelo menos não atrapalhem. Porque existe muito pessoal que quer trabalhar. Eu vejo os polícias desanimados. Nunca vi polícia desanimado. Um polícia que tem amor à farda nunca anda desanimado. Mas quando você chega a casa e não tem nem o que dar à sua própria família, porque a maior parte dessas pessoas fazem isso a tempo integral, só dependem desses trabalhos para poder ganhar qualquer coisa, você consegue ver no rosto desse jovem. Esse jovem é um jovem que tem amor no coração, a profissão, mas essa necessidade que não está a ser suprida, de necessidade financeira, eu falo, acaba tirando aquilo que é a moral, acaba baixando a moral para o nível mais baixo possível. Esse tipo de coisas que nós devemos evitar, ou aliás, que o governo deve evitar, deve fazer de tudo para propor o melhor e depois cobrar e extrair o melhor desse jovem. Assim é que deve se fazer. O discurso deve ser a cobrar primeiro o lado que é provedor, porque o Estado não faz nenhum favor. A população é que é dona do país. E essa população, o Estado tem a responsabilidade de fazer o melhor para que o Estado, o governo, tem essa responsabilidade de fazer com que tudo possa correr da melhor forma possível. Mas o que você acha? Já falei demais? Gostaria de ouvir e ler os seus comentários, por favor. Não esqueça que o lema do canal é Olhar a África, é uma perspectiva africana. Até a próxima.